Deus seja louvado. Amém. Iniciamos este santo culto a Deus para a ordenação de irmãos ao ministério de ancião e diácono, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Podemos chamar um hino. Ah, é? Qual é o número? 391. Maravilha, vamos cantar. 391. Ah, tá aqui, ó. A coisa aqui é chique, hein? Querida Irmandade, nos serviços que Deus prepara de ordenações, não há liberdade para o testemunho. Sempre Deus prepara algum conselho, algum ensinamento, tanto para o ministério que será ordenado, como também para aqueles que já foram e que já estão servindo no ministério. Irmandade bem sabe que nós não temos assim uma escola ou um lugar para aprender alguma coisa sobre a Escritura, sobre pregações, sobre a eloquência e aprender a falar em público. Isso tudo vem pelo dom de Deus que Deus dá a cada um dos seus servos. E a maneira de frequentar esses cursos e ter esta liberdade, essa facilidade, esta franqueza para falar com o povo e atender a obra de Deus é através da oração. Quem ora, quem pede, quem busca, quem quer, quem deseja o dom, busca e Deus dá. Deus é tão cheio de amor que Deus fica assim contente, e direi, se agrada daquele que busca dele o recurso para a sua obra. Há alguns que às vezes querem buscar recurso através de livros, através de leitura de pastores renomados e até internacionais. E com aquilo que ele lê, com aquilo que ele vê, ele depois passa a pregar na igreja. Então é uma pregação vazia, tem conhecimento literário, mas não tem virtude. Fala com os ouvidos da pessoa, mas não fala ao coração. Então a obra de Deus, ela é maravilhosa, por isso que pessoas simples, quase tem a sua cultura, o seu entendimento e aprendeu um pouco na vida, e com aquele pouquinho Deus guia e leva aquele homem a ser um comunicador do Santo Evangelho. E quando isso acontece, ele, como o Senhor já deu de dizer, ele não fala aos ouvidos, ele não fala para a pessoa letrada, ele fala para aquele que tem fome da palavra, que é a alma, o espírito da pessoa. Daí a nossa conversão, daí a nossa firmeza na graça, daí o enraizamento da fé, daí aqueles frutos do Espírito que Deus traz na igreja, que ninguém sabe como é, mas Deus dá um crescimento à igreja espiritual. Nós pregamos, podemos até exortar, mas dá o crescimento espiritual, isso é Deus. Paulo mesmo diz nas Escrituras, falando aos Coríntios, diz: vós sois a carta lida, entendida por todos os homens, ministrada por nós, porém escrita, não pela nossa capacidade, mas com o dedo de Deus na tábua de carne do vosso coração. Quer dizer, se entende por isso o quê? Podemos pregar, podemos ensinar, mas dá crescimento espiritual ao povo só Deus. Isso vem lá em Salmo 127. Se o Senhor não edificar a cidade, em vão
trabalhos que edifica. Se Deus não guardar, pode deixar que ninguém é guardado. Por quê? O pregador prega, o ancião prega, o cooperador prega, mas quem dá entendimento para a pessoa crescer espiritualmente é Deus. É Deus. Daquilo que a Irmandade ouve nos ouvidos, é bom passar isso para a Irmandade. Daquilo que a Irmandade ouve é uma coisa, mas daquilo que cada entendimento cata, ou que cada entendimento aproveita, isso é de Deus. Uma é a voz que a Irmandade ouve nos ouvidos, outra coisa é a voz que Deus manda pelo Espírito dentro do coração. Quando a pessoa, o irmão ou a irmã, estando ouvindo a palavra de Deus e ouvindo aquela explicação, parece que a palavra só para ali, mas para aquele que está em comunhão tem mais conteúdo escondido, que vem vindo e que vem abrindo o seu entendimento. O que é isso? É nós se alimentando pelo Espírito de Deus. Quando numa pregação, num culto, a Irmandade ouve a palavra e diz: hoje não aproveitei quase nada. Porque talvez a pregação, ou aquele que Deus se serviu, não tem uma profundidade na palavra, e os que estão sentados já têm profundidade. O que ele pregou é para uma Irmandade mais simples, mas outro está aí sentado e diz: eu queria mais. Hoje saí vazio. Por quê? O teu entendimento já cresceu. E de alguns ainda está. Pode ver, tem lugares nas igrejas que, conforme o pregador, o servo que Deus se usa, é uma glória. Conforme o que outro que o Senhor dá naquela minha igreja, também o povo fica quieto. Por quê? Não dá para ele alcançar a luz do que está sendo explicado. Isso é crescer espiritualmente. Vocês crescerem espiritualmente. Então, nós vamos de luz em luz, porque o nosso entendimento se alimenta. Se alimenta, o nosso entendimento se alimenta. Depende a pregação que vem. A gente escuta, diz: meu Deus, mas isto é isto aí? Meu Deus, então aquilo é aquilo? Aquilo que falou lá encaixa com isso? Nós vamos catando o entendimento crescendo. Quando o entendimento cresce, a nossa alma se alimenta. Quando nós ouvimos e não tira conteúdo nenhum, é porque você já está num estágio espiritual maior e está entendendo a palavra de uma forma mais santa, mais pura. Então, queridos irmãos, bem-aventurado o servo que busca de Deus profundidade para dar comida ao povo. E Paulo falava isso: vocês não cresceram. Eu não posso dar uma comida forte, ainda tem que dar leite para vocês. Ainda tem que pregar que Jesus Cristo é o bom pastor, ainda tem que pregar sobre Deus, ainda tem que pregar a oração do Pai Nosso. Então tudo no primeiro estágio. Mas Paulo dizia: com leite vos criei. Por quê? Não podia dar manjar naquela época, e nem agora posso dar um manjar ou uma comida mais forte. Porque há entre vocês inveja, contenda, dissensão. Vocês não cresceram. Glória a Deus. Precisa crescer. E lá em Hebreus ainda escreve: a comida, o alimento sólido, é para os perfeitos. Quem que é o perfeito? Aquele que cresceu
cresceu e se aperfeiçoou na palavra. O alimento sólido é para os perfeitos, que em razão do costume estão exercitados na boa palavra, discernindo o bem e o mal. O que é isso? Conforme o entendimento do irmão, ele se embarranca em qualquer coisinha e diz: estou em confusão. O outro diz: eu não, já entendi tudo. Porque o alimento sólido é para quem é perfeito, para quem é adulto. Criança é mingau. Então, irmão, nesta bendita graça nós temos que crescer. Quando a gente cresce espiritualmente, a pessoa instruída, vamos falar, pessoa instruída, ele não é enganado por qualquer trapaceiro, ou por uma pessoa que quer dar um golpe. Mas aquele que é simples, o incauto, o desavisado, cai, porque não tem instrução. Mas você caiu ainda no conto do bilhete? Ainda você caiu no conto do vigário? Mas você não sabia? Eu não conhecia. Por que não sabia? Porque está desavisado. Mas o irmão cai no conto do vigário do maligno. O maligno instiga de cá, instiga de lá. Vai embora que aqui tem um servo preparado na palavra. Eu conheço os teus ardis. Sei por que caminho você vem, sei como é a tua fala, sei que você quer me derrubar. O teu caminho não é o meu, a minha é luz, isso aí não serve. Irmão instruído não é enganado pelo maligno. Então, irmão, é o que o Senhor estava dando aqui. Queridos irmãos, devemos, o ministério que hoje serve a Deus, irmão, não pode ser aquele ministério lá de trás. Precisa ser um ministério evoluído. Já foi, irmão. Nós temos coisa ainda que... hoje a mocidade, os filhos estão pisando no calcanhar dos pais. E os pais não entendem. Tem filho que já está exortando o pai. Tem filha que já está exortando a mãe. Cresceu espiritualmente. O conhecimento das escolas e o conhecimento da palavra de Deus evolui e faz a pessoa entender. Veja aí, nós ficamos agora com uma coisa aqui, quer ver, uma coisinha tão simples, é até chato falar. Um problema aí, algum que não quer tomar vacina. Acha que pode? Uma pessoa não tomar vacina? Você sabe o que é a vacina? Vacina é proteção contra a moléstia. O que Cristo é para o mundo? Guarda bem isso. Sabe que Cristo é para o mundo? A vacina. Sabe que Cristo é para o mundo? A vacina. Sabe contra quê? Contra a morte. Ele é o que é vacina? Vacina é tirado da própria moléstia o vírus e injetado num corpo vivo. Aí ela circula no sangue, imuniza a pessoa. Quando a doença vem, já tem dentro do corpo uma resistência e que o mal não pega, não domina e a pessoa fica livre. Vamos falar mais um pouquinho disto. A vacina contra a paralisia infantil. Essa já foi uma moléstia das mais cruéis que já tivemos aqui no Brasil, a paralisia infantil. Quem tem uma certa idade lembra de quantas crianças foram tomadas por esta moléstia e passaram a ter deficiência no seu corpo, na sua estrutura, não andava, se rastejavam, sofriam. Pai, mãe chorava, até o bendito dia que a Seiben conseguiu desenvolver uma vacina e 3 gotinhas pequenininhas na boca da criança. Dá agora e daqui a um tempo um reforço. Pronto.
Você vacinou teu filho já, mas está vacinado? Ah, então fica sossegado. Se você não vacinou, leva para vacinar, que a doença pode pegar. Não era isso? Então, as mães entenderam, os pais entenderam, as escolas primárias falavam, isso lá na década de 50, 47, 40, falava, vai vacinar. E o que aconteceu hoje com a vacina? Quem fala mais aí da paralisia infantil? Ninguém fala. Foi erradicada. Desapareceu a paralisia infantil através de uma vacina. Cristo. Vamos falar de Cristo agora. Cristo. O mundo precisava de uma vacina contra a morte, porque todos foi sentenciado à morte em Adão. E disse o Senhor: você foi formado do pó e em pó se tornará, e o teu tempo de vida será tanto na terra. E essa sentença ficou até o dia de hoje. O homem nasce, vive e morre. Mas Cristo precisava acabar com o império da morte, que a morte durou desde Adão até a lei de Moisés, mas a lei foi fraca, nela não houve força, ela perdurou, atravessou por cima da lei. Aí veio Cristo. Cristo aniquilou o império da morte, venceu a morte. Como é que ele venceu a morte? Indo à morte. Quando ele foi à morte, ressuscitou o terceiro dia, porque todo ser humano ia à morte e dela não saía mais. Cristo foi à morte e ressuscitou. Todos os que ressuscitaram, Lázaro, o menino, o filho da viúva, outros que ressuscitaram também, ressuscitaram, mas depois tornou a morrer. Cristo diferente. Cristo foi à morte e ressuscitou. Para isto aqui, para nunca mais morrer. Entendeu a diferença? Então, o único que venceu a morte definitivamente foi Cristo. E quando ele afundou na morte, ele tirou o aguilhão da morte, o império da morte, a força da morte, a força do inferno, arrancou tudo e trouxe com ele, e apareceu para João lá na ilha de Pátamos. João, quem está tocando em você agora sou eu, João, eu que fui morto. João, eu fui morto e agora estou vivo para sempre, João. E ainda disse um pouquinho aí, ainda disse: João, eu agora tenho a chave da morte e do inferno, o aguilhão, o vírus da morte está na minha mão, a chave é minha, aonde eu abri, abri, aonde eu fechar, fechei. Crê? Tirou o vírus da morte. Então ele disse: quem crê em mim não morre. Querendo dizer, quem for vacinado com meu nome não morre. Você não quer morrer? Pega a vacina. Como chama a vacina? É Cristo. E como todas as vacinas é oferecida pelo governo gratuitamente, Cristo você não tem que pagar, é de graça. Deu para entender? Glória a Deus. Então, irmão,
como estávamos, ainda tem alguém que eu não vou tomar vacina. E agora esses dias me mandaram um e-mail, e os que não querem tomar vacina, como é que faz? E quem faz? Quem não quer tomar vacina, não toma, o problema é dele. O problema de vacina ou não vacina é do governo, não é nosso. A igreja não se põe nisso. O que nós entramos é isso, aconselho para todos se vacinar. Quem não quer ir, fica à vontade. É isso ou não é? E nós não pregamos para o mundo inteiro. Gente, venha se batizar, seja salvo. Eu não quero Cristo, então fica na morte. O dia de ressuscitar, você não ressuscita, faz o que você quer. Não é isso? A liberdade, ao livre-arbítrio. Você quer, não quer, escolhe. Aí nós não temos aí as faculdades, e que a turma, a nossa mocidade estuda, que é medicina tem, que é direito tem, que é de outra letra tem, o que quer, está tudo aí na prova. Não quer ir? Outro se matricula, como algum que se batiza, se matricula, mas não serve, vai ficar pelo barzinho no shopping e depois dá um péssimo profissional. E também algum crente assim dá. Em vez de servir a Deus, vai para onde não é preciso e dá um péssimo crente. Então, irmãos, a graça de Deus, irmão, isso não dá nem para acreditar, e a gente tem que pregar. Irmão, como é que pode uma pessoa ter vida eterna de graça e ele quer ficar no mundo ainda? Dá para entender? Dá para entender que algum quer largar da igreja ainda e põe a igreja culpada de tudo, culpado da vida. Nós somos humanos, irmão. Aqui tem carne, aqui tem sangue, aqui pode ter uma moléstia, aqui pode ter uma doença, aqui pode ter uma febre, aqui pode ter uma pressão alta, aqui pode ter uma diabetes. E nós estamos nesse mundo, mas a hora que acabar aqui, nós vamos dormindo. Durma, você não está morto. Dorme na esperança da vida eterna, porque quem dorme está vivo, e quem dorme ao soar do despertador acorda, ao clarear do dia ele se levanta. Bendito o nome santo do Senhor. Nós vamos à sepultura, não morto, nós vamos dormindo. Não temas a morte. A morte nós já estamos vacinados. Você é batizado? Já está vacinado. E está cada dia mais crente, o anticorpo está cada vez mais forte. Não pega fraqueza, não pega mentira, não pega pecado, não vai onde não presta. Glória ao nome santo do Senhor. Não dá, irmão, pregar isso aqui, irmão. Mas meu Deus do céu, minha cabeça não aguenta. Tinha que pegar o mundo e escutar uma palavra dessa. Fala que Cristo é vida, fala que Cristo é salvação, fala que Cristo é vida eterna, fala que Cristo é de graça. O preço que tinha que pagar, Ele pagou. Não pagou com ouro e prata, pagou com sangue. Anuncia a palavra, irmão. Hoje Deus te dá o dom de anunciar a palavra. Poços de Calda, acorda que a multidão vem aí. Glória a Deus. E agora, o Senhor mandou a palavra, acho que foi lá em Brasília de Minas,
a letra mata e o espírito é que vivifica. E lá tem uma parte de palavra que fala que os judeus não receberam o Cristo, que ele põe, Moisés coloca um lenço ou um véu sobre o rosto para que o povo não olhasse firmemente no rosto de Moisés, porque a glória que estava no rosto de Moisés era uma glória transitória. A glória perfeita e permanente é a glória que veio em Cristo, onde o povo crê, se salva e vai para a vida eterna. A glória da lei foi bonita, veio com zumbido, terremotos, trovões e luminosidade e um resplendor e uma voz que assombrou todo o povo de Israel. E o povo dizia: para de falar, Moisés, que nós não aguentamos mais. A glória da lei que era para salvar o povo da morte, mas não guardaram a lei. E toda lei é assim. Enquanto não há lei, não há pecado. Vamos falar isso aqui, é bem claro isso. Aqui em frente é que essa congregação tem a rua aí. Esse trânsito, se não me engano, só vai nessa posição. Mas se passar, ou mudar ali o sentido do trânsito para baixo e para o outro lado, quem subir, era costume só subir. Agora, descendo, é multa, está errado. Então, enquanto não tinha aquela placa ali, podia ir e voltar. Mas a hora que pôs a placa e determinou o sentido, quem fizer o contrário, pá, caneta nele. Então, enquanto não há lei, não tem multa. Enquanto a lei não tinha pecado. Mas o dia que a lei falou que era pecado, o que disse Paulo? Pela lei fiquei sabendo que eu era pecador. A lei que ele defendia, quando ele conheceu o conteúdo da lei, disse: mas que coisa, essa lei veio para me condenar? Para te condenar, para condenar tanto o judeu como o gentil, porque o judeu se achava no elitizados, acima das outras nações. Disse: você também é pecador? A lei fez saber que ele era pecador. Então tiveram que se curvar à verdade de Deus. Então, queridos irmãos, é assim, a lei veio para ajudar a humanidade, mas não teve força para guardar, ficaram todo transgressor. Mas a graça foi diferente. A graça que é Cristo, a lei é escrita, ou foi escrita, nas tábuas de pedra. A graça nas tábuas de carne do nosso coração. Observa. Quem tem conhecimento sabe que tudo que vem de fora para dentro, quer dizer, de fora para dentro, o sentido que eu estou dizendo é muito simples, mas se uma pessoa me fala, é de fora para dentro. Uma pessoa me aconselha, uma pessoa me ensina, e eu não dou tanta atenção, porque é ele que falou. Mas quando há uma conscientização do coração para fora, acabou. Quando a pessoa entendeu, não precisa argumentar mais, porque ele entendeu, foi de dentro do coração para fora. Ele entendeu, sua mente e o seu coração entendeu, não precisa argumento mais. Então foi isso que aconteceu. A lei era de fora, na pedra, e não entrava nem no coração nem na mente do povo. A graça veio dentro do coração, pelo que Paulo falava nas cartas, dizendo: eu ministrei isso, mas foi escrita por Deus nas tábuas de carne do teu coração. Por isso os servos de Deus que exortam uma palavra, ensinam a palavra, e todos nós podemos até chegar nesse ponto, exortar, ensinar, pedir, aconselhar, mas obrigar alguém a fazer, não. Faça a tua parte, ensinando, aconselhando com amor. O obedecer, o crer, o servir, o melhorar, isso é entre a pessoa e Deus. Tá certo? Então, ele dizia: escrito nas tábuas de carne do vosso coração. Quem faz isso é Deus. E quando Deus escreve na tábua de carne do coração, a pessoa tem
tem com ele a força de repelir tudo que Deus não se agrada. Ele tem força dentro dele, é o interior jogando para fora. Então, veja a palavra: os que sofreram, os que serviram a Deus, chegaram a ponto de apanhar. Pedro e João apanhou na porta do templo e depois ainda disse: nós temos que dar graças a Deus de Deus nos ter escolhido de sofrer pelo seu nome e de apanhar pelo nome do Senhor. E dizia: isso é um privilégio. Isso não é um sofrimento, é um privilégio. E na lei dizia: se te ferir um rosto, tapa na cara dele também. Te feriu com ferro, ferra também. Não era isso? Mas agora, se alguém te ferir, ofereça-lhe outra face. Se alguém te tirar uma túnica, deixa-lhe a capa. Alguém obrigar a caminhar uma milha, vai com ele 2. Irmão, tudo na tolerância, tudo no amor. Então, queridos irmãos, a palavra, o conselho é esse: Deus trabalha no interior do homem. No interior do homem. E o que Cristo veio trazer ao mundo não foi melhorar as coisas terrenas que nós temos, irmão, as propriedades, os dinheiro e as rendas e o gado e a terra farta. O que Deus veio trazer, Cristo veio trazer de riqueza, é melhorar o nosso interior. Que ele disse: ama o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Não falou sacrifício nenhum. Ame o Senhor teu Deus, amor. Segundo, ame o teu próximo. Ame a Deus com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. É dentro do homem é que tem que sair a força para agradar a Deus. Muitas vezes até a própria irmandade olha a obra de um, o caminho de outro, o vestido de outro, e passa a criticar. Não critica o que você vê. Você tem que louvar muitas coisas que você não vê e que está dentro daquele irmão e que nós não enxergamos. Então é o conselho da palavra. E Deus prepara nesta manhã também a ordenação de irmão para um irmão para o ministério de ancião e alguns para o ministério de diácono, que eu vou ler aqui perante os irmãos, e que esse crescimento que Deus está dando agora para a igreja e a colocação de novos servos. Comunicamos à irmandade que no ano, quando iniciou a pandemia até agora, nós tivemos assim a partida de irmãos que o Senhor recolheu, de 476 irmãos que foram recolhidos entre anciãos e diáconos. Mais uns 50 por aí também deixaram, e uns tantos mais precisaram deixar, porque não teve condição de continuar. Então, deu 570 e tanto. Mas agora está voltando uma quantidade de servos para o ministério, até tentando repor aquilo que foram embora, e que também o nosso ministério é um ministério mais de pessoas novas, rapaziada, moços de 30 anos, muito pouco os que nesta idade são escolhidos para o ministério. Sempre é pedido e é olhado irmãos um pouquinho mais maduros, irmãos mais prontos para a vida, aquele que já se casou e que já tem filho e que tem uma esposa, às vezes muito neófito, muito novo, não dá muito certo, cresce o cargo na cabeça e um envaidecimento, e depois pode deixar de servir a Deus com a mesma qualidade com que começou. De maneira que então, irmãos, o Senhor preparou este ano um bom número, que nós temos aqui um número este ano de 1.251 irmãos que já foram orados e também estão sendo ordenados entre anciãos e diáconos.
Louvado seja Deus. Mas ainda falta para orar nessas capitais, em Recife, em Goiânia, Vila Velha, Macapá, Natal, Campo Grande, Ji-Paraná, São Luís no Maranhão e Campina Grande. Esses estados ainda faltam apresentar obreiros, mas o volume desses estados aqui não são tão expressivos. São lugares onde é 20, 15, 12, 60, algum por aí. Então, aonde teve a maior quantidade foi o estado de São Paulo, estado de Minas também, tem aqui Belo Horizonte, teve um total de 205. Belo Horizonte, aqui é a capital mineira, e o estado de Minas é um estado grande e de muita irmandade. A gente vê uma irmandade, tive com os irmãos em Brasília de Minas, sexta-feira, ontem à noite em Montes Claros, também, e hoje aqui. E a gente vê uma irmandade numerosa, igrejas lotadas, todos como esta. E não vem mais por causa de alguma pessoa que ainda tem algum receio da grande população ou da grande enchente de pessoas. Mas é um povo fervoroso, cheio de Deus e tem um ministério bom. Vocês têm um ministério bom. Irmãos esforçados, busca o dom de Deus, sirva a Deus. E olha aqui, se vocês querem que Minas vai e que Deus abençoe, sirva a Deus. Não fica em casa dormindo, saia anunciar a palavra. Ponha também porteiros, irmão músico, para atender uma sala de reunião, a outra lá na ponta do bairro, outra lá na ponta do bairro, e solta o dom. Manda anunciar a palavra. Vamos trabalhar. O povo está esperando a palavra, o povo está esperando a vacina contra a morte. Então, queridos irmãos, aqui em Minas é uma irmandade fervorosa. Eu estou muito contente de ter passado esses 2, 3 dias aqui com os irmãos. A gente está aqui perto, há algum tempo até passei aqui para atender aqui um pouco Poços de Caldas, mas também depois Deus não preparou mais por causa de outros lugares. Então nós temos aqui para apresentar aos irmãos o ancião, irmão Genivaldo Santos Mendes, aqui para Poços, no conjunto habitacional. Ele será ancião desse bairro. E o irmão Mirabel Cardoso da Silva, para diácono, no habitacional também. E o Zaqueu Marcos da Silva, ou Marcos de Souza, diácono no Jardim Amarilis. E o Edson Luiz Nascimento, aqui para o Jardim Manacás. E o Lázaro Pereira Chagas, diácono também para o Vila Cruz. Então nós temos aqui o primeiro só, que é Genivaldo dos Santos, este é para ancião. Os outros 4 será ordenado ao ministério de diácono. O diácono que Deus prepara, o ancião, porque não é porque são ordenados, vão se considerar mais ou maior, ou que estão numa posição acima da irmandade. O servo que vem, lembra bem, ele é servo para servir a irmandade. Mesmo Cristo deu este exemplo. O Filho do Homem não veio para ser servido, ele veio para servir. E ainda mesmo ele disse: a quem é o maior? Aquele que está à mesa ou aquele que serve? E os discípulos disseram: Senhor, como sabemos? Ele disse: eu sou o que serve, eu sou o menor, maior são vocês, eu vim para servir vocês. Se vocês querem saber quanto é o meu amor, me pega um pouco aí, uma bacia de água, eu vos lavarei os vossos pés. Vocês são os meus convidados. Eu faço isso para todos os que eu chamo. Purifico, limpo, e na minha casa eu não sou mais do que vocês, eu sou igual a vocês. E também na parte lá de São João ele disse: não se turbe o vosso coração,
Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Eu quero uma coisa, no lugar em que eu vou estar, ou no lugar que eu estarei, quero que vocês estejam também. Aqui não tem ambiente mais nobre na minha casa. Não tem ambiente especial. Aqui todos nós somos iguais. Veja, irmão, então a obra de Deus é isso, servos de Deus que o Senhor prepara para atender a obra. Não se algum ainda diz, o irmão precisa me atender porque eu sou ancião. Se você é ancião, você tem que ser mais humilde que ele. Quando fala isso, está errado. A irmã da piedade do diácono, irmã, por favor, eu sou o diácono. Não humilhe as irmãs e não fala isso. Isso é uma coisa errada. Tem que falar para as irmãs, onde é que eu posso te ajudar? Aonde é que nós podemos servir melhor? A irmã tem uma luz além desta? A irmã tem algum conselho para passar para mim? Esse é o servo que vai bem. Irmão, quem quer servir a Deus precisa ter humildade. O lugar do humilde sempre está reservado. O grandão, o prepotente, o que quer mandar, o que fala grosso, irmão, esse não tem lugar. Só prevalece nessa obra quem tem humildade. Quem não tem essa humildade de tolerar, irmão, suportar, carregar, perdoar. Perdoar é divino, irmão. Você não sabe perdoar? Então você não tem essa qualidade divina. O irmão precisa aprender a perdoar, eu tenho que perdoar. Um perdoando o outro, nós vamos junto. Mas se nós começamos a brigar aqui entre nós, um contra o outro, daqui a pouco essa multidão que está aqui, vai um para cá, outro para lá, outro não vem mais, outro desanima. Mas quando é amoroso, irmão, o amor é realmente o que constrói. Ninguém consegue ter uma família unida se não tiver amor pelo pai, pela mãe ou pelos filhos. Ninguém consegue uma firma ser promissora se não houver amor e respeito pelos funcionários. Ninguém consegue, irmão, edificar uma orquestra se o encarregado da orquestra não tiver amor. E um para com os outros. Assim é. Outra coisa, os irmãos querem ver essas pessoas que mexem com abelha, apicultura. O que acontece? O apicultor, quando ele quer pegar um enxame, ele pega lá um pouco de açúcar, um pouco de melaço, até um cheiro de mel e põe lá dentro daquela caixa para puxar o enxame. Aí o enxame passa voando, alguma que passa vai trazendo outras, e dali a pouco tem um enxame, e dali a pouco ele tem um favo de mel, e dali a pouco ele colhe uma lata de mel. Por quê? Ele pôs o que a abelha gosta. Sabe o que a Irmandade gosta? De amor. Você quer se deliciar nos favos de mel da Irmandade, na glória, na presença, nos dons de Deus? Coloca o que a Irmandade gosta, amor. Adoça a tua palavra, adoça a tua palavra. Adoça. A doçura dos lábios aumenta o ensino. Quanto mais doce for a nossa palavra e a maneira de comunicar suave, agradável, mais há pessoas que vêm. Então, quando o apicultor, ele não coloca lá sal, não coloca vinagre, ele coloca o que a abelha gosta. E tem algum que às vezes numa pregação de palavra diz, comigo aqui é assim, se não gostar pode ir embora. Ah, você não vai ter nada, você nem cera você não vai ter não. Nem cera junta lá, que dirá mel. Então, é o conselho que Deus dá, queridos irmãos. Outra coisa, outro dia o Senhor me deu a palavra. A obra de Deus hoje, ela cresceu muito. Na obra, ela começou em 910 e hoje está essa quantidade enorme por esse Brasil. Mas o que é? Os servos antigos, que
transitou antes de nós, eles tinham uma dureza na palavra, eles tinham uma palavra forte para corrigir a Irmandade, e a Irmandade atemorizada, não é que temia a Deus, temia o irmão. Se o ancião olhasse para o lado dela, algum deitava. Eu mesmo, o cooperador, quando olhava para o meu lado assim, falei, meu Deus, é hoje. Tinha um medo, eu era mocinho, tinha um medo do cooperador que só vendo. Irmão, mas era medo. Aconteceu o quê? Hoje é diferente. Naquela época, a igreja estava se formando. Naquela época, nós éramos como madeira, como tora no meio do mato. E foi lá os primeiros ensinadores, os primeiros evangelistas, e foram lá com machado, trançador, foice, motosserra não existia, outras ferramentas pesadas, derrubar as árvores, derrubava, caía por cima de outro. As pessoas que vinham da idolatria e de outros, uns apedrejavam, outros não queriam, e vinha a força e vinha de arrasto. Até que chegou dentro da serraria. Chegou dentro da serraria, limpou de cá, limpou de lá, tirou uma tora, tirou depois uma terça, uma vigota, aí as pequenas marcenarias veio comprar madeira e vamos fazer um móveis, uma tribuna dessa. Mas foi cortado tudo no machado, tudo na ferramenta pesada. Mas quando está aqui que precisa de uma reforma, ou que precisa de ajeitar porque aqui riscou, ou aqui esfolou, não pode trazer mais o trançador, não pode trazer mais a motosserra, não é para trazer mais o machado, não é para trazer a taiadeira, não é para trazer a cunha para rachar tudo. Tem que vir aqui devagarzinho. É esse móvel que tem que acertar. Vamos pegar, já enrola com cobertor para pôr, para levar na oficina, para não riscar mais. E a hora que vai corrigir aquilo ali, diz, eu vou pegar aqui um formão, eu vou pegar aqui uma lixadeira, eu vou pegar aqui um negócio para esfregar que isso aqui está ruim. Aí diz, mas que? Vai passar esse instrumento forte aí? Você vai acabar com a madeira. Não, pega uma lixa. Pega uma lixa, uma lixinha fina. Número 3, não, é pesada. Número 2, ainda é pesada. Pega a número 2, a número 0. Não, mas 00, não, pega a 00 mais fina ainda. Senão você vai esfolar o móveis. Irmão, assim a igreja veio para dentro, entrou na oficina, precisa dar um conselho para a Irmandade, não é com lixa número 2, não é com lima KF, não é esfolando tudo, aqui tem que dar um conselho com carinho. Lixinha número 0. Está entendendo, irmão? Deus vai te abençoar, faz assim que Deus te ajuda. O móveis continua no lugar. Mas o servo antigo repreendia. Mas lá era madeira bruta, aqui é móveis. Aqui é móveis, está dando para ver daí? Cuida bem que senão se acaba com móveis. E assim Deus prepara de nós trabalharmos na obra hoje. Cuidado que aquelas palavronas fortes não servem mais. E às vezes tem coisa que a pessoa fala, a própria Irmandade traz na frente e diz, ele falou isso para mim. Pronto. Ele falou isso para mim, eu não suporto isso. Pronto. Caiu o irmão em descrédito. Vamos cuidar bem que o povo está aqui. O povo não é nosso empregado. O povo é santo, o povo é puro, o povo é fiel. De maneira que nós temos que cuidar desse povo. É na piedade, é na doutrina, é no conselho, é nas reuniões, é naquilo que se fala, naquilo que se pede. Nós não temos domínio de mandar. Nós temos que ter isto aqui, pedir. Nós temos que pedir a Irmandade. E ainda vamos mais profundo um pouco. Paulo nem isso, peço a você, meu companheiro, mas teve numa outra carta que ele diz, rogo-vos, nem pedindo, a mais profundo, rogo-vos,
eu, o prisioneiro do Senhor, rogava, pedia a obediência da igreja para a salvação deles. É isto que nós temos que, irmão, trabalhar, militar nessa qualidade, que o povo é santo. O povo não veio aqui para ser maltratado, o povo aqui veio para se salvar. Glória a Deus. Então vamos pedir para os irmãos vir aqui à frente. Os irmãos aqui, eu li aqui primeiro esse irmão Genivaldo, cadê o ancião? Genivaldo, venha por favor. Suba também o irmão Mirabel Cardoso de Lima da Silva. Suba também Zaqueu Marcos de Souza. Venha também o irmão Edson Luiz do Nascimento. Venha também o irmão Lázaro Pereira Chagas. O irmão é o Genival? Givaldo Santos Mendes. O irmão Mirabel. Zaqueu, o outro Edson e o outro último Lázaro. Louvado seja Deus. Este aqui ao ministério de ancião. E os demais, os 4, ao ministério de diácono. Glória a Deus. A Irmandade. Glória a Jesus. A Irmandade, orem a Deus por eles. E abra um espaço no vosso coração para amar eles. E eles vão pedir a Deus a mesma coisa. Abra um espaço, Senhor, no meu coração para me amar toda esta querida Irmandade. É obra de Deus, como o Senhor já deu. É em amor, perdoando, vivendo. Ninguém é grande, ninguém é mais. Irmão, aqui tudo que nós fazemos para a nossa Irmandade, que nós achamos que fazemos para a nossa Irmandade, não é. Tudo que nós achamos que fazemos para a Irmandade, não é para a Irmandade, é para nós mesmos. Cada um vai receber o galardão segundo a obra que praticou. Você fez bem, não ficou para a Irmandade, ficou para você. É como uma poupança. Você põe 200 na poupança, está no teu nome. Quanto mais bem a Irmandade, os irmãos fizer um para com os outros, maior é a tua poupança, maior é a reserva tua diante de Deus. Então, os servos de Deus, nós um dia temos que dar conta diante de Deus. Tudo que praticamos através desse corpo, ou o bem ou o mal, o que entende por isso? Todas as nossas obras são nossas. Seja ela boa, é nossa. Seja ela mal, é nossa. Então agora vamos pedir aos irmãos para subirem aqui, os irmãos anciãos e diáconos, para procedermos à ordenação. Subam, por favor, os que couber. Às vezes aqui o espaço não suporta a todos. Os que puderem, subam por lá, irmão. Tem um bocado, hein? Irmão. Querida Irmandade, nós vamos proceder à ordenação, como está escrito na Palavra de Deus, que Timóteo foi ordenado pela imposição da mão do presbitério. O presbitério é o conjunto de anciãos
e também os presbíteros da igreja, que é os anciãos. Então, um é o que ordena com a imposição da mão, mas todos os demais, na mesma comunhão e no mesmo espírito, estão praticamente ordenando estes irmãos numa comunhão só diante de Deus. E a Irmandade, então, vai ouvir e ver esta ordenação que o Senhor prepara de acordo com o que está na palavra de Deus. Junto vamos todos ajoelharmos para orar a Deus e ordenar. Givaldo, tá? Irmão Givaldo Santos Mendes, o nosso Deus, o Criador dos céus e da terra, que te chamou a esta graça e também perdoou e escreveu teu nome no livro da vida. Ele também te selou com a bendita promessa do Espírito Santo, com evidência de língua, e agora prepara o irmão para esse importante ministério de ancião nesta obra. Ele, nesta oração, e o presbitério está aqui sobre o púlpito, ordenamos o irmão. Então, caro irmão Givaldo, receba agora, pela imposição da mão do presbitério, o ministério de ancião. Receba. É Deus que te dá. É Deus que te confirmou. E Ele mesmo te ajudará a trabalhar na obra como um bom ancião, servindo a Irmandade, levando luz e bênção a todo este povo santo. Agora vamos ordenar o irmão para o ministério de diácono. Irmão Mirabel Cardoso da Silva, Senhor que te chamou, te perdoou, te guardou, te ajudou pelos caminhos da vida e também agora te chama ao ministério de diácono. Ele te escolheu. Foi você que se candidatou, mas Ele mesmo te escolheu e te colocou nesse importante lugar para cuidar do pobre, do necessitado, da viúva e dos mais carentes. Que Deus coloque no teu coração agora, Mirabel, uma alegria, um prazer e um amor pela pobreza. Glória a Deus. Então, irmão Mirabel, receba agora, pela imposição da mão do presbitério, o ministério de diácono. Receba. É Deus que te dá, e Ele mesmo te ajudará a cumprir e a ser fiel neste ministério. Agora o irmão Zaqueu. Irmão Zaqueu Marcos de Souza, o nosso Deus que te chamou, te perdoou, te edificou, te selou com a promessa, te escolheu para o ministério de diácono. Receba agora, irmão Zaqueu Marcos, o ministério de diácono. Foi Deus que te escolheu e Ele mesmo te ajudará a ser fiel a Ele e guardador da sua palavra, e olhará pela Irmandade humilde. Certamente os dons de Deus se despejará na tua vida, milagres aparecerão, visões aparecerão, curas aparecerão. Então, irmão Zaqueu, receba. Receba o ministério de diácono. É Deus que te confirmou. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Irmão Edson Luiz do Nascimento, o nosso Deus que te chamou, te perdoou, te ajudou, te
estruturou nesta graça e agora te chama para o ministério de diácono, porque viu no teu coração amor, piedade, caridade e boas maneiras para lidar com os mais humildes. Então, irmão, receba esse ministério, é Deus que te dá. Então, irmão Edson, receba agora pela imposição da mão do presbitério o ministério de diácono. Receba. Receba, é Deus que te dá. Glória a Jesus. Glória a Deus. Meu Deus, está difícil de mexer aqui. Glória a Deus. Irmão Lázaro Pereira Chagas, o Senhor te preparou, nesta graça te chamou, perdoou e agora te chama para o ministério de diácono. Ele mesmo te escolheu. Os irmãos levaram o teu nome, mas ele do alto do céu mostrou que era da sua vontade que hoje fosse ordenado ao ministério de diácono. Irmão Lázaro, então com alegria, com prazer, com muita satisfação, receba esse ministério que agora Deus te confia. Glória a Jesus. Receba o ministério de diácono. É Ele que te dá pela imposição da mão do presbitério. Glória a Deus. Nosso Deus, Criador dos céus e da terra e de todas as coisas, estamos aqui sobre este púlpito para proceder à ordenação desses irmãos ao ministério de diácono e de ancião. Agora já estão ordenados e nesta oração pedimos uma benção sobre as suas vidas, sobre o seu trabalho, sobre a sua saúde, sobre a sua família. Abençoa as suas esposas, abençoa o seu trabalho, o seu ganha-pão, abençoa a fiel companheira ao lado deles, nas dificuldades, nos apertos desta vida. Não deixa faltar o pão, não deixa faltar a paz, e que o marido e a mulher sejam um só na tua presença e com alegria os dois te servirão, sempre esperando pelas bênçãos do céu. Que nunca falte o amor e a caridade, tanto no coração dele como da sua amada esposa, e uma voluntariedade para trabalhar em benefício da igreja, em benefício da pobreza. Certamente que os seus galardões estarão reservados. Assim ajuda toda a querida irmandade, o ministério que já está constituído aqui, os diáconos que já estão, os anciãos que já estão e os que ainda chegarão, sejam abençoados e movidos todos pelo Espírito da graça. Assim te pedimos por toda a querida irmandade que recebe eles, e que eles sejam amados, e que também possa amar a querida irmandade. Por Cristo te pedimos, a Ele a glória eternamente. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Deus seja louvado. Fica aqui no púlpito os irmãos que foram ordenados este ano e algum que ainda será ordenado. Fico aqui no púlpito para apresentarmos a Irmandade. E também os irmãos que foram ordenados agora, fiquem aqui para pedir oração à Irmandade. Os demais irmãos podem sentar-se, e Deus que abençoe os irmãos pelo grande favor de estarmos juntos nesta manhã. Pode levantar a tribuna.
venha. Cadê os que vão ser ordenados? Venha, por favor. Os que foram ordenados hoje, irmão? Os que vão ser ordenados ou já foi ordenado? Onde, irmão? Esse irmão é de ouro fino. Quem que é? Seu nome? Ancião, Paulo Francisco da Silva. Paulo Francisco da Silva, ancião. Já foi ordenado? Não, dia 2. Dia 2 será ordenado. Vai sentar. José Carlos Pires de Inconfidentes. Fala aqui. Irmão José Carlos Pires de Inconfidentes, será ordenado ancião, também dia 2, terça-feira, na igreja de Ouro Fino. Oh, que maravilha. Mais um. Fala aqui. Miguel Arcanjo Correia, serei ordenado diácono, dia 9/12, cidade de Botelhos. Deus que abençoe. Venha, você. Paulo Santos da Costa, diácono de Visa Nova, ordenado em Alfeno no dia 15/11. Já foi? José Batista de Oliveira, ordenado diácono, no dia 8/12, em Andradas. Deus que abençoe. Pedro de Souza Sabino, fui ordenado ontem ancião aqui em Poços de Caldas. Louvado seja. Outro. Pode chegar mais perto. Não precisa ter medo, não. Carlos Alberto de Oliveira, já fui ordenado diácono dia 12 de outubro em Furnas, São Sebastião da Bela Vista. Deus que abençoe. Outro. Carlos Roberto Gonçalves, ordenado diácono ontem para o bairro do Charque. Deus que abençoe. Outro. Hélio Amauri da Silva, foi ordenado no dia de ontem nesta comum para o bairro do Kennedy. Deus abençoe. Amém. Elvio Marcos Ferreira Costa, diácono São Sebastião do Paraíso, ordenação 13/11. Louvado seja Deus. E aí, agora é ele. O Éden Vacari, diácono ordenado ontem, Poços de Caldas, aqui na Central. Deus que abençoe. Um dia de diácono. Aos outros. Fale aí. Américo Marques, fui confirmado como ancião na cidade de Areado. A ordenação será dia 14/11 em Alfenas. Deus que abençoe. Venha outro. Marcos Samuel, cidade de Campinas, bairro Campina Verde, como diácono. Foi apresentado dia 24 de setembro. Em Campinas? Campinas. Deus que abençoe. Olha lá. Lá é paulista, é? Puxa. Você tá bonzinho, tá alegre, é? Glória a Deus. Você viu? Tá bom, vai lá. Eduardo Pellegrini Pereira Monteiro, Pouso Alegre, fui chamado para o Ministério de Ancião, no bairro São Geraldo. Deus que abençoe. Cadê o outro? Aí é outro aqui, bonitinho. Juliano Valente Custódio, ordenado diácono na congregação da Vila Mariana, em São Paulo. Deus que abençoe. Tá bom. Agora, querida irmandade, vamos passar a liberdade para os irmãos que foram ordenados. Eles só vão pedir oração. Porque tem alguns irmãos, sabe, irmão? A gente fala para eles pedir oração, eles ficam contando milagre, maravilha. Aí é 5, as 5 testemunhanças agora vai até que hora? Tem que ser curtinho, ó. Então vai. A liberdade da testemunhança, então. Deus que abençoe. Rapidinho. Deus seja louvado, irmãos. Agradeço a Deus pelo aquele dia maravilhoso, ter me chamado nas águas do Santo Batismo, filho de pais crente. Agradeço a Deus pelo pai, pela mãe. Agradeço a Deus que participei da limpeza dessa congregação na minha mocidade. Muitos conselhos recebi, muita coisa bonita passou na minha vida. Pela esposa que Deus preparou, os 3 filhos. Agradeço a Deus, fui apresentado como cooperador de jovem, fiquei por quase 10 anos. Depois agora como cooperador oficial.
e hoje a ordenação para ancião. Peço a oração dessa irmandade, que Deus coloque muito amor no meu coração, humildade, simplicidade, para que naquele dia nós possamos cantar um hino que nunca foi cantado. Eu agradeço a Deus por tudo, Deus seja louvado. Deus seja louvado. Queridos irmãos, também rendo graças a Deus nesta manhã por tudo que o Senhor tem me feito, pela família, pela esposa que foi colocado na piedade um ano antes de mim, e o Senhor agora me confirmou para esse ministério. Muita responsabilidade. O Senhor me colocou como cooperador de jovens já há mais de 20 anos, junto com as crianças e a mocidade das casas populares, e as crianças, os auxiliares, me ajudaram muito. Aprendi muito com as crianças, com os auxiliares que me ajudaram na reunião de jovens lá. Também, irmãos, não podia deixar de lembrar do meu pai, que foi cooperador de jovens muito tempo, está aqui hoje sentado com nós. Hoje já não dá conta mais de atender a obra, mas desde criança ele nos ensinou a honrar o Senhor. Glória ao nome do Senhor. Queridos irmãos, peço oração, porque agora o mesmo amor que nós já dedicávamos às crianças e à mocidade, agora tem que passar para toda a irmandade, e que nós possamos, irmãos, ter revelação, ter visão daquilo que é a nossa responsabilidade. Sabemos que é muito difícil, vai ter muito serviço, mas também sabemos que a glória de Deus no nosso meio é muito maior. Também o irmão Gesiel de São Roque foi meu instrutor de música, também fui músico, oficializei em 87, toquei bastante tempo o meu instrumento, e muito feliz por ser músico, cooperador de jovens há mais de 20 anos também. Junto com os cooperadores de jovens, fomos várias vezes no Brás, na reunião. O Senhor fez muitas obras no nosso meio, não temos palavras para agradecer ao Senhor. Também minha filha, meu filho, minha nora, meu genro, que me ajudam muito também nesta parte. Minha família, nós podemos dizer que eu e a minha casa servimos o Senhor. Minhas irmãs, meus irmãos também. Rendo graças a Deus por tudo que Ele tem me feito. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Também, irmãos, rendo graças a Deus nesta manhã, pelo privilégio, irmãos, de ter nascido dentro dessa graça maravilhosa. Dou graças a Deus que aos 9 anos de idade, Deus me deu a graça de ingressar na orquestra, a qual eu servi a Deus também na minha criancice, na minha mocidade. E no tempo certo, irmãos, Deus preparou uma das suas filhas para ser a minha esposa, qual tem sido uma ajudadora na parte espiritual também. Dou graças a Deus pelos filhos que Deus me deu. Deus tem me dado 2 filhos, irmãos, e quando eles nasceram, eles vieram com o autismo, e eu não falei para minha esposa, vou ficar mais em casa agora para ajudar, para ficar mais tranquilo, para nós cuidar deles melhor, mas não foi assim que Deus quis, irmãos. Agora é dia 2, o Senhor tem me confirmado também para esse ministério de diáconos. Eu rogo encarecidamente as vossas orações, porque eu não vejo em mim condições, irmãos, para exercer esse ministério, mas eu creio que com as vossas orações, Deus dará e derramará aquilo que for necessário para nós servir a Deus nessa terra também. Eu tenho certeza que se eu cuidar daquilo que Deus põe na minha mão, Deus vai cuidar dos meus filhos para mim também. Eu agradeço a Deus pelos pais que Deus tem me dado também, quais estão aqui. Também tem ensinado o caminho também para nós, foram bastante duros na nossa criancice, mas graças dou a Deus porque deu fruto também na presença de Deus. Eu rendo graças a Deus por tudo, agradeço a todos que aqui compareceram para nos prestigiar esse dia, e agradeço toda a irmandade, toda a familiar que aqui encontrou, os amigos, por tudo Deus seja louvado. Deus seja louvado. Eu agradeço a Deus nesta manhã, pela bondade de Deus ainda na minha mocidade. O Senhor me chamou nessa graça santa.
Por um tempo eu fui auxiliar de jovens e menores lá na Vila Cruz. Também na minha mocidade ingressei na orquestra. E agora, irmão, depois de 20 anos que eu fiquei na orquestra, o senhor preparou de ficar por 5 anos lá na porta ajudando os irmãos porteiros. Assim, agradeço que o senhor preparou a esposa, preparou para nós filhos, Senhor, e o senhor tem abençoado a nossa casa. Então, rogo a oração da Irmandade, que possa orar para nós, para Deus abençoar nós nesse ministério também. Assim, agradeço toda a querida Irmandade que veio na ordenação, que Deus abençoe toda a Irmandade. Agradeço a Deus por esta força e por esta liberdade, e Deus seja louvado. Glória a Deus. Deus seja louvado, irmãos. Dando graças a Deus por essa preparação e por estar aqui mais uma vez glorificando o nome do Senhor. Deus tem preparado, nós sem merecimento nenhum, mas Deus achou graça em conceder esse ministério a nós. Então é motivo de nós glorificar o nome do Senhor. Deus preparou minha esposa também, há 2 anos atrás também, a trabalhar na obra da piedade. Tudo isso é motivo de glorificar a Deus. Tenho um filho que é músico, que Deus preparou, nora, 2 netas. Estamos lá servindo a Deus pela misericórdia de Deus. Não é merecimento de nós, da nossa casa, mas é a misericórdia de Deus na minha vida, na vida da minha família. Tudo isso é motivo de glorificarmos o Senhor. Agradeço a Deus por tudo. Peço encarecidamente a oração da Irmandade a favor da minha casa, da minha família, para que nós possamos melhor servir a Deus naquilo que Deus tem confiado a nós. Bendito é o nome do Senhor. Agradeço a Deus por tudo, só o seu nome seja em eterno louvado. Querida Irmandade, também dou graças a Deus de Deus ter preparado estar aqui comigo. Deixemos de cantar o hino, que a hora se vai, é 25 para meio-dia. Daqui a pouco começa outra preocupação, o almoço. Então, vamos aguardar a palavra de Deus. Quem tem a palavra, venha ler. Não é isso mesmo, Moacir? Irmão, vamos ler o que o Senhor traz avante nesse instante. Aos Hebreus. Aos Hebreus. É depois de Coríntios, lá na frente, perto de Pedro, Tiago. Aos Hebreus, no capítulo 5. Vamos iniciar a leitura, irmão, ainda no capítulo 4, no verso 14, que tem o mesmo assunto que prossegue para o número 5. Aqui fala: Cristo é superior ao sumo sacerdote do pacto antigo, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou no céu, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, foi em tudo tentado, mas sem pecado. Chegamos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Prosseguindo, porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dom, sacrifício pelos pecados, e possa compadecer-se ternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. E por esta causa deve ele
tanto pelo povo como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. E ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus como Arão. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. E como também diz noutro lugar: Tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque, no qual, no tempo da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrima, orações e súplica ao que podia livrar da morte, e foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, e sendo ele consumado, veio ser a causa eterna da salvação a todos os que lhe obedecem, chamado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, no qual muito temos a dizer de difícil interpretação, porquanto vos fizeste negligente para ouvir, porque, devendo ser mestre, pelo tempo ainda necessitais de que vos torne a ensinar as coisas e sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. E haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Porque aquele que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, que, em razão dos costumes, tem o sentido exercitado para discernir tanto o bem como o mal. Esses versos. Aqui fala, irmãos, tirando exemplo do Velho Testamento, que os irmãos sabem que Paulo, o apóstolo, trabalhou fortemente para esclarecer o povo judeu, para tirar a lei do coração do povo judeu. E uma das coisas que eles tinham também como embaraço era isto: o sumo sacerdote que havia no templo. Então Paulo dizia que Cristo é superior ao sumo sacerdote, porque ele, o sacerdote homem no templo, ficava um tempo e depois morria e precisava de outro sacerdote. Morrendo o sacerdote, trocava a lei, ficava tudo em situação assim delicada. Mas aqui, este sacerdote que é Cristo é eterno. É eterno. E para ele se fazer sumo sacerdote, ele veio, se vestiu em carne de Maria, não é? Nascendo de Maria, obra do Espírito Santo, mas veio em carne. Então, ele, sendo feito carne, habitou entre os homens e fez-se como irmão, como nós, para dar legitimidade a nós. Que quem são os verdadeiros herdeiros de uma herança? É aqueles que faz parte da carne e do sangue daquele que deixou a herdade. Então ele, para dar legitimidade, ele veio, sofreu na carne, se fez como homem e como irmão, como nós. Então nisso ele deu condição de sermos herdeiros, junto com os demais, herdeiros de Deus. Então, irmão, esse sumo sacerdote que veio ao mundo, Cristo, viveu entre nós, conheceu as fraquezas, conheceu as dores, conheceu a situação que as pessoas passam e que sofrem. Então, ele, tendo sofrido na carne, voltou para o céu, e de lá, hoje ele intercede por nós, conhecendo as nossas fraquezas, nossos erros, conhecendo as nossas dificuldades. Então, ele entende tudo o que o ser humano precisa.
Ele entende tudo que a humanidade passa e tudo que a humanidade sofre. Porque quando nós chegamos, qualquer irmão que viajar para uma nação, chegando lá, se não consegue falar a língua daquela nação, torna-se um obstáculo muito grande. Quer comunicar, não consegue, quer pedir, não consegue, quer falar, não tem. Então, é uma dificuldade, porque não tem ninguém daquela nação, não tem ninguém que entende a língua daquele que chegou. Mas nós, quando temos dificuldade em alguma coisa, nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Ele conhece a nossa língua, conhece o nosso sentimento. Ele esteve aqui com nós. Pensou, o irmão está numa nação de língua tão difícil de se entender, e aparece uma pessoa e diz: você está falando aí o português? E eu entendo, eu estive lá com você, pode falar. Acabou o problema. E assim é Cristo no céu. Pai, esse é meu irmão, eu estive lá, eu conheço a dor, eu conheço o sofrimento, eu conheço o que eles sofrem. Liberta, acode, ajuda. Então Cristo veio para interceder, e hoje intercede por nós, intercede pelo pecador, e como diz aqui a palavra, com toda a ternura. Não é como aquele que atende sem ternura, sem amor, como Ana, que foi no templo nos dias de Eli, e ele falou: mulher, por que não aparta de ti o teu vinho? Você tem bebido bebida forte até agora. Diz: não, meu senhor, eu não tenho bebida forte. A tua serva é uma sofredora. Dos meus desgostos e das minhas aflições eu tenho falado até agora. Então o que é que você precisa? Eu quero um filho, para que ele venha morar aqui na casa do Senhor. Não é para mim, é para servir a Deus. O sacerdote disse: você então vai em paz pelo teu caminho, e Deus concederá o que o teu coração pede. Ela não foi compreendida de momento, mas depois o sacerdote voltou para trás e corrigiu. E assim, nesta manhã, o Senhor manda esta palavra: nós temos um intercessor no céu. Nós temos alguém que intercede por nós. Tem quem intercede pelas dores na carne, e tem aquele que intercede pelas dores no espírito. Tem aquele que intercede quando o espírito está aflito e que não tem nem palavra para expressar. Ele também entende. Então a palavra desta manhã é esta: você não está sozinho, nós não estamos sozinhos, Deus está conosco. Temos um sacerdote que intercede pelas nossas necessidades. Fica em paz. Ora, você não é estranho no céu, você é conhecido. Então, este sacerdote, Jesus Cristo, intercede pelas nossas necessidades. E isso, irmão, nos faz um grande bem e nos dá uma grande segurança. Você vai partir daqui para outra nação e diz: eu não conheço o idioma, não conheço, não sei como fala, como intercede e como procede, mas eu tenho um amigo que já está me esperando lá. Quem é que está te esperando? É Jesus Cristo. Eu vou pedir, ó Deus, no nome do meu irmão que esteve aqui na terra, Jesus Cristo. Sabe o que ele me falou? Para me pedir no nome dele, que você responde. Se eu pedir no nome dele, o céu se abre, pois ele é o único que veio do céu e voltou para o céu. Olha aí, intercede por nós. Então, queridos irmãos, este sacerdote que aqui fala, que também com ternura cuida, porque
há pessoas que não sabem atender, há pessoas que não têm carinho, há pessoas que não têm amor, há pessoas que não têm paciência de entender, mas o Senhor, por esta palavra de você, eu vou cuidar com ternura. Sempre sentirás o carinho de Deus na tua vida. Então, os sacerdotes, homem, falava aqui, que foram constituídos por Deus para interceder a Deus pelos homens, naquilo que é concernente às coisas de Deus. Viu, ancião, diácono, cooperador, o irmão foi colocado na obra para cuidar da doutrina e do ensinamento, e não é para ficar vendendo coisa aí para todo lado. Vende aqui, vende lá, trapassa aqui, engana lá. Você está aqui para colocar e ministrar o que é do céu. Quantos que já se enrolaram, pegaram por causa do cargo que tem, que é ancião, que é cooperador, é um bom nome, é uma pessoa de boa reputação, usa aquele nome para vender, usa aquele nome para ganhar, e usa aquele nome para vender uma coisa a um preço exorbitante, para alguma viúva, para algum aposentado, para algum pensionista, e a pessoa fica numa dívida e ele leva um lucro. Ainda usou o cargo para dizer: você acha que eu ia te enganar? Eu sou ancião, eu sou cooperador. Engana o irmão. Aqui para o céu. Foi colocado para ministrar as coisas santas, fala da doutrina, fala do amor, fala da misericórdia, conta os milagres, conta a maravilha, anuncia a palavra, mas não visita a irmandade para tirar dinheiro. Eu vou vender isso para o irmão, e vende tal coisa. Não vamos falar os objetos, mas está tudo aí. Cada um está sempre com uma pastinha. Tem irmão que já é visado pela irmandade. Na casa da irmandade ele nunca vai orar, mas vai com a pastinha para vender. Está escutando? É o conselho da palavra de Deus. Então, queridos irmãos, esta palavra, então, para discernir, para trabalhar naquilo que é concernente às coisas de Deus. Então, também, aqui fala de Cristo, fala o que também? O qual, falando de Cristo, no tempo da sua carne, no tempo em que Cristo estava nesta vida, ele deu, oferecendo com grande clamor. Cristo foi se oferecer com grande clamor aonde? Em Getsemane, quando ele pediu: Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Ofereceu com grande clamor: contudo seja feita a tua vontade e não aquilo que eu quero. Clamou que até o seu suor virou sangue, que gotejavam até o chão. E diz aqui a palavra: com clamor e lágrima e súplica ao que podia livrar da morte. Ele pedia para Deus livrar da morte. E fala aqui: e foi ouvido quanto ao que temia. Quando fala assim, ele pediu ao Pai: se possível, passa de mim este cálice, contudo seja feita a tua vontade. E ele foi ouvido quanto ao que temia. Mas Deus não impediu que ele fosse à morte. Percebe? Deus enviou ele à morte, que está escrito lá em Romanos: aquele que nem o seu próprio filho poupou, antes o entregou por amor de todos nós. Deus não poupou a morte do seu filho. Nos dias da sua carne, com grande clamor e lágrima, pedia ao que podia livrar, porque Deus tinha poder para livrar ele da morte, mas Deus não livrou ele da morte, e deu-lhe a incumbência de ir à morte, mas livrou ele da morte. De que jeito? Ressuscitando ele ao terceiro dia.
e fala aqui, e ele fala, veio ser, oferecendo com clamor, e foi ouvido quanto ao que temia. Entenda-se o que aqui? Entenda que Cristo tinha medo da morte. Ele temeu a morte. Que a morte era um aguilhão do inferno, que ninguém, um ser humano dele saiu. Todos que foram à morte, lá ficaram. E ele foi enfrentar a morte sozinho, puxando. A morte é agora, venha, para essa hora eu vim. O Filho do Homem vai ser sepultado, vai ser morto 3 dias e depois ressuscitará. E então ele tinha medo da morte, porque da morte ninguém saía, ou ninguém saiu a não ser ele. Ele foi à morte e ressuscitou. Então ele temia a morte. A morte foi temida, mas ela foi destronada por nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele temia a morte e pedia, se possível, passa de mim este cálice, mas contudo seja feita a tua vontade. A vontade de Deus foi essa: vai à morte e de lá eu te tiro ao 3º dia. E ele clamou quando estava perto do judeu. Ele disse, Senhor, glorifica o teu filho, porque o teu filho tem te glorificado. E a voz do céu disse, eu tenho te glorificado e te glorificarei. O povo judeu diz, é um trovão. É que está falando, não é um trovão, é a voz do meu Pai. E essa voz não vem por amor de mim, vem por amor de vós, porque eu vou à sepultura e ressuscitando, a vida eterna chega no mundo. Então, irmão, o conselho da palavra, o medo que os homens tinham, ele também teve, mas só que ele venceu. E como ele venceu, nós também venceremos. Glória ao nome santo do Senhor. E diz aqui a palavra, irmão, e ele aprendeu a obediência naquilo que padeceu, embora sendo filho, obedeceu o pai naquilo que era a vontade de Deus. Então nós temos que aprender. O irmão muitas vezes diz, eu sou um ancião, eu sou um servo de Deus, e essa enfermidade me molestando, esse espírito no meu filho, irmão, embora seja filho, embora seja ancião, suporta que o próprio filho suportou também. Aprenda a obediência. Aprendeu a obediência naquilo que padeceu, e sendo, diz aqui ainda, sendo consumado, veio ser a causa da nossa eterna salvação. Sendo consumado, indo à morte, saindo dela, deu vida à igreja. É isso aí, irmão. Porque se Cristo, irmão, vamos analisar assim, bem próximos, se Cristo não ressuscitasse, a igreja não tinha vida. A obra de Cristo não tinha. Mas a hora que ele morreu e ressuscitou, ele deu vida. Se ele não ressuscitasse, a igreja não tinha vida. Por isso que ele fala lá em Mateus, Pedro, tu és Pedro, e depois ele diz, sobre esta pedra que é ele, eu vou edificar a minha igreja. E ele diz, mas as portas do inferno não vai prevalecer contra ela. As portas do inferno, quer dizer, eu vou à sepultura, o diabo não me segura. A hora que eu sair, dou vida para a minha igreja. Irmão, vamos e venhamos. Se ele não ressuscitasse, quem que ia crer? Quem que ia ser crente? Vai. Vamos pensar agora. Vamos voltar lá atrás. Quem queria ser crente? Servir, dar esmola, ajudar a pobreza, congregar, ser músico, sofrer, passar vergonha, sofrer
desprezo, passar dificuldade, aguentar xingo, aguentar tanta atrocidade da vida. Quem queria ser crente? Depois acaba a vida, acabou, morreu. O que ele levou? Nada. O que ele tem? Nada. O que ele conseguiu? Nada. Mas agora quando diz, ele sofreu, ele carregou a cruz, ele foi fiel, ele amou a Deus, carregou a família, carregou a irmandade, anunciou o evangelho, ensinou o que é bom, agora ele dorme na esperança, aí encheu. Sem ressurreição, Paulo escreveu, se não tem ressurreição, comemos e bebemos, porque amanhã morreremos. Mas se tem ressurreição, diz com que corpo ressuscitarão? Ele diz, assim como se coloca uma semente de feijão ou qualquer outro, o grãozinho que vai colocado na terra traz um aspecto, mas depois que nasce é uma hastezinha totalmente diferente. Semeia corpo corruptível, esse corpo corruptível é semeado, é colocado na terra, mas a hora que sai corpo incorruptível. Esse corpo se corrompe, mas o que sai da sepultura é eterno. Isso que a palavra diz. Quando o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, então dirá o verdadeiro provérbio: tragada foi a morte na vitória. Esse corpo é corruptível, mas nós ouvindo a palavra de Deus vai entrando em nós, e nós vamos guardando, vamos sendo fiel, vamos sendo cada vez melhor na presença de Deus, até que um dia que esse corpo que é corruptível se revista do que é incorruptível, então somos eternos. Glória ao nome santo do Senhor. Então, queridos irmãos, a palavra que Deus manda nesta manhã é esta aqui. Temos um sacerdote e que nos ajuda a servir a Deus. E de maneira que nós não somos desta vida. Aqui somos peregrinos e forasteiros. Estamos por aqui de passagem, até o dia que Deus nos chama para o reino da sua glória. Então este sacerdote que traz aqui a palavra é um sacerdote com ternura. Pelo Senhor, a irmã nunca será desprezada. O irmão nunca será desprezado. Eu lembro de uma irmã que eu estava em missão nos estados do Nordeste, e aquela irmã nos chamou para ir na casa dela, e meu sogro era diácono, e foram lá ver, e passamos ali com ela, minha esposa junto, tudo, e o marido dela deixou a casa dela, deixou ela com diversas crianças, e ela pediu para cantar um hino. Aquele hino o meu velho amigo é Jesus, que nunca me deixará. E ela cantava aquele hino e a lágrima caía. Teu marido pode te desprezar, filho pode te desprezar, alguém pode te largar no pensionato, mas ele nunca te deixará. E ela chorava e cantava esse hino, e a gente olhava no semblante dela, não tinha como não chorar. Olhava os molequinhos dela, tudo ali perto, chorando e cantando o hino. meu velho amigo é Jesus. É uma letra bonita que tem. Jamais me deixará. Irmão, tudo pode nos largar. As amizades, os amigos, os filhos, os parentes, tudo pode nos largar, mas tem um que manda a palavra nesta noite: eu nunca te deixarei. Deus seja louvado.
Vem agora um servo para fazer a oração, por favor. Vem, irmão Paulo. Vamos agradecer a Deus. Glória a Deus. Os irmãos que foram ordenados vão ficar lá na portaria onde normalmente ficam os irmãos porteiros, e a Irmandade, passando por eles, saúdem eles, por favor. E também tem um aviso aqui de que o almoço vai ser no Complexo Aquático, a Rua Álvaro Quintino Júnior, 1533, no Coab. O quê? Ju? Junto com cobra? É lá no Juca Cobra. É isso mesmo? Olá, Sebastião. A Irmandade vai lá, hein? Juta Cobre. Seja o que for, vocês sabem onde é. O quê? A piscina? Também na piscina. Vai lá, é o parque aquático. Chegando lá, os irmãos acham. Amém. Que a paz de Deus, a sua graça e a palavra permaneçam em nosso coração. Amém. Nós somos um povo feliz, é isso aí.